1h48, a gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia, com o nosso telejornal, até porque a Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios, então é hora agora das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, com o trabalho dos parlamentares, e a gente começa falando sobre uma proposta do vereador Cecílio Santos. Seja bem-vinda de volta, Mina, boa tarde. Boa tarde a você de casa, você que acompanha aqui o Câmara Notícia. A gente mostrou já aqui no Notícias do Legislativo que o vereador Cecílio Santos trouxe, inclusive, uma apresentação para a Câmara versando sobre esse tema. E agora ele propõe aí a criação do programa Pau Brasil, plantando e conhecendo a história como uma forma de valorização da biodiversidade brasileira. Com a finalidade de valorizar a biodiversidade e a história brasileira, o programa Pau Brasil, Plantando e Conhecendo a História, foi proposto pelo vereador Cecílio Santos. O parlamentar reforça que é importante discutir sobre a conscientização com uma leitura global dos processos históricos do país. O projeto quer tratar da história do Brasil, mas também da questão ambiental. Então, nós recebemos essa sugestão e transformamos a sugestão recebida num projeto de lei que justamente trabalha com as escolas municipais, as pré-escolas, para que nossos jovens, nossos adolescentes possam ter informação do que é o nosso Brasil, a história do nosso país, mas também possam conhecer a árvore pau-brasil, que é tão falada, mas muita gente desconhece essa linda árvore do pau-brasil. E também possa fazer a questão da educação ambiental. O projeto estabelece que em setembro de cada ano sejam plantadas mudas de pau-brasil nas escolas municipais. Também que sejam realizadas atividades para conscientização ambiental. A Prefeitura já tem um programa de educação ambiental, tem um grupo técnico que está discutindo como implementar isso de fato. A nossa intenção é discutir também com esse grupo como fazer esse plantio de fato nas escolas municipais e em praças também, porque pode ser que a escola não tenha ali um espaço adequado para receber a árvore. Então, ela pode organizar os alunos, fazer uma roda numa praça e aí fazer o plantio da árvore. O importante é que faça o plantio da árvore, mas também discuta a questão da educação ambiental e a história do nosso país. E a gente continua falando aqui sobre o trabalho dos parlamentares, agora uma proposta do vereador Carlinhos Camelô para trazer mais segurança, Mina. A gente está em meio aí a essa discussão do trabalho dos entregadores através de motocicleta e, por isso, a proposta do vereador Carlinhos Camelô obriga a identificação de forma visível dos profissionais e entregadores de produtos e serviços que se utilizem de motocicletas. Quem traz a informação é Michel Amorim. De autoria dos vereadores Carlinhos Camelô e Rodrigo da Farmadic, foi protocolado o substitutivo total ao projeto de lei que visa identificar os motociclistas profissionais e entregadores de produtos e serviços em Campinas. O que acontece? As pessoas, com essa questão de entregadores, as pessoas estão tendo muito oportunistas. As pessoas estão se disfarçando, colocando uma bag atrás das costas e está se disfarçando como entregadores e assaltando as pessoas. Então está tendo muito assalto. Agora, como que a pessoa do bem identifica esse entregador se ele chega na frente da casa dele? Não tem essa identificação. E esse projeto ele visa colocar ali no capacete ou na moto uma identificação, onde a pessoa olha, ela sabe que essa pessoa mesmo realmente é o entregador. Assim que a lei for aprovada, o descumprimento dela pode acarretar em penalidades. No caso de pessoas físicas e jurídicas que tomarem o serviço de entregadores irregulares, a multa vai de R$500 a R$10 mil. E para os entregadores, vai de R$100 a R$1.000. A pessoa está chegando na casa dela, para você ver, a pessoa está chegando na casa dela, ele vê uma moto parada do entregador, ele já fica com medo, ele já está com receio, porque está acontecendo, é muito frequente, as pessoas estão assaltando, roubando, você viu em São Paulo lá, mataram uma pessoa por causa de um celular, entendeu? Que estava disfarçado de entregador. A tranquilidade é um ponto que os parlamentares buscam com a matéria. Isso aqui visa trazer mais segurança para as pessoas, os munícipes e também para os entregadores.
E a gente, então, reforça que esse projeto de lei é de autoria dos vereadores Carlinhos Camelô, que concedeu a entrevista, e também do vereador Rodrigo da Farmadic. A proposta ainda vai ser encaminhada para a Comissão de Constituição e Legalidade, que após o parecer favorável, aí sim será votada em primeira discussão e, se aprovada, depois na votação do mérito. Mirna Abreu, a gente fala agora sobre um questionamento da vereadora Guida Calisto na área de educação. A preocupação dela é com uma sala que foi fechada lá em uma SEI, na SEI Gessi Gabriel, que fica na Vila Itapura. E por isso ela protocolou um documento pedindo esclarecimentos à prefeitura. A vereadora Guida Calisto protocolou um requerimento solicitando informações sobre a cessão de servidores públicos municipais para outros entes públicos municipais, seja ele da administração direta ou indireta. A parlamentar explicou que aconteceu uma situação no Centro de Educação Infantil Gessi Gabriel. Nessa creche tem uma lista de espera para vagas no torno de 90 pedidos de vaga, né? Uma lista de espera para 90 alunos. E mesmo assim, a prefeitura fecha uma sala, fechou ali a sala, porque lá tem 4 AG1. AG1, para quem não sabe, é o antigo berçário, são os pequenos, menorzinhos mesmo, né? De 4 meses, 5 meses, 6 meses, até 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, mais ou menos essa faixa etária, que atende o AG1, que é o antigo berçário. E a administração pública simplesmente fechou uma sala, pegou esses funcionários que atendiam nessa sala e enviou para os... transferiu, né, para outras repartições da prefeitura, fechou uma sala e essas crianças dessa sala foi também dividida nas outras salas da escola, né? Guida Calisto se mostrou muito preocupada com a situação que não foi devidamente explicada. Que a necessidade do município é se ampliar vagas. Se ampliando vagas, tem que ter salas, né? Ampliando aí a contratação de profissionais, de monitores, agentes de educação infantil, professor, ampliando creche, ampliando escola. Essa é uma necessidade, principalmente na educação infantil, principalmente ali que as crianças menores demandam, né? Então, quando a gente vê uma escola fechando, então a gente fica preocupado, por que isso? Isso foi dialogado com a comunidade escolar? Quem são essas pessoas que compõem a comunidade escolar? Além do diretor, dos professores, dos monitores, ou seja, os trabalhadores que atuam na escola, também as famílias dali, né? As famílias que são atendidas por essa escola. Um dos pontos levantados pela parlamentar é o medo que a situação se repita em outros centros de educação. Pelo que a gente ficou sabendo, isso foi uma ação muito autoritária, né? Uma ação unilateral, uma ação que não foi debatida, não foi dialogada nem com os trabalhadores e nem com os pais, as famílias que são ali, né? Que são atendidos por essa escola. Então, por isso, a gente está fazendo esse requerimento, solicitando essas informações, porque isso pode virar prática, sabe? Se a gente não questionar, isso pode virar prática, ou seja, vai sair fechando escola. Então, escola a gente não fecha, a gente sempre, né? Até para que a gente não precise abrir presídio, a gente não fecha escola, a gente tem que ampliar as escolas. Então, por isso, esse requerimento foi uma ação do nosso mandato para poder obter essas informações, de fato, por que a prefeitura unilateralmente fechou sala, retirou profissionais dali, sem conversar com ninguém. Em Mirna Abreu, ontem no Teatro Bento Quirino, foi dia de reunião de comissão. E a gente começa falando da 5ª reunião da Comissão de Direitos da Criança, Adolescente e Juventude, que discutiu o impacto do rol taxativo na saúde das crianças e adolescentes. Os impactos na saúde de crianças e adolescentes após a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que limitou a cobertura obrigatória dos planos de saúde às terapias incluídas na lista da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o chamado rol taxativo, foi o tema da 5ª reunião ordinária da Comissão de Defesa da Criança, Adolescente e Juventude da Câmara.
Na abertura, a presidente da comissão, vereadora Débora Palermo, lembrou que, diante desse julgamento, há um movimento na Câmara Federal para que haja uma legislação sobre a cobertura obrigatória dos planos de saúde. A decisão foi favorável ao caráter taxativo, que antes não era taxativo, ele era exemplificativo, né? Não era taxativo. E nós hoje vamos discutir quais os prejuízos que isso vem trazendo aos usuários de planos de saúde, principalmente com foco nas crianças e adolescentes, o que é esse rol taxativo, né? E o que nós, enquanto sociedade organizada, munícipes, cidadãos e usuários de planos de saúde, podemos fazer, né? Após a decisão do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, 51 deputados federais e 11 partidos já apresentaram ao menos 18 projetos de lei para alterar essa regra. Então, é importante a gente, todos nós sabermos disso e fazer pressão também, né, para os deputados, para a Câmara dos Deputados, para os senadores, né? 13 especialistas no atendimento de crianças especiais e mães que passaram por situações de demanda quando o plano de saúde não cobre algum tipo de serviço, expuseram a realidade para este público. A advogada Verusca Carreiro, membro da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB Campinas, fez um resumo da decisão dos ministros. O que foi esse julgamento desse embargo? Nós tivemos ali um julgamento, então, pelas duas turmas. O ministro Salomão tinha feito um voto pelo rol taxativo total, a ministra Nancy pelo rol exemplificativo, e o ministro Cueva trouxe Eles chamam de um meio termo, não é um meio termo bem prejudicial, que é esse rol taxativo mitigado. Mitigado por quê? Porque ele seria um rol taxativo atenuado, um rol que comportaria exceções na presença de determinados requisitos que inclusive foram previstos nesse voto. Nos casos específicos ali que foram julgados nesse dia, um deles também era um caso de um escritório aqui de Campinas e versava especificamente sobre um caso do tratamento de uma criança autista. Nesses casos, quando eles fizeram a análise do mérito propriamente, eles declararam que o rol deveria ser um rol taxativo, mas ao adentrarem ao mérito, eles deram a procedência da ação, mantiveram a ação favorável ao consumidor. No caso desse menino, eles reconhecendo que o tratamento de autismo estava no ABA, estava no rol, eles usaram de novo o poder que a gente tem visto ser conferido à ANS diante dessa mudança de posicionamento. Eles trouxeram uma nota técnica da ANS onde ela fala que o ABA está no rol. Eles justificaram que não poderia ser um tratamento ilimitado também numa resolução normativa. Então, esse rol, o voto que eles fizeram, ele trouxe um poder bastante grande para a ANS, que é um órgão regulatório de praticamente legislar e retirar, inclusive, direitos. A advogada Juliana Chagas, também da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB Campinas, falou dessa luta e do novo momento. Eu também tenho o Lucas, que tem síndrome de Down, com 4 aninhos, então a gente está sempre se unindo. Eu costumo dizer para as minhas colegas aqui que eu falo, eles mexeram com mães, advogadas, né, e mães atípicas, não tem como, né? Então vamos lá, a gente vai se unir cada vez mais para que as crianças tenham o melhor tratamento possível. Sejam crianças típicas ou atípicas, toda criança merece a atenção. Nós temos que estudar tudo de novo, o que cada juiz singular, né, a gente fala o juiz das cidades, de base, o tribunal, né, os desembargadores e que os ministros vão entender. E aí, qual que é o problema? O problema são as provas. Por quê? Essa semana eu vi várias decisões do ministro Salomão no seguinte sentido. Volta tudo.
processo. Advogada do PAICA, Programa de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente em Campinas, falou dos direitos desse público. Eu, como mãe, meus filhos já passaram por todas as instituições, já tiveram na pública, já tiveram na municipal, já foram para a escola regular, hoje eles estão numa escola especializada. A luta é muito grande, eu acho que o maior sofrimento que eu vejo dos pais, pessoas com deficiência, principalmente transtornos neurológicos, que acometem o conhecimento, né, a sua capacidade de estar ali no meio dos outros, é você conseguir incluir essa criança de fato numa escola, ele ser acolhido nessa escola, ele ser entendido nessa escola. Não adianta nada, é um conjunto de coisas, né? Não adianta a gente ter o melhor médico, a melhor terapia, você não tem onde levar essa criança, né? Hoje é esse meu sofrimento quanto mãe, hoje é esse. Eu tenho um bom médico, eu tenho certeza que ele está fazendo terapia no melhor lugar, mas onde é que eu vou inserir essa criança? Como é que eu insiro essa criança, né? Então, acho que eu penso muito nisso, né? E acho que isso é um debate para uma cidade do tamanho de Campinas, né, que ainda bate muita cabeça com isso. Nós somos uma população de 10, 15 mil habitantes, estamos falando da cidade de mais de 1 milhão de habitantes, uma metrópole, e a gente tropeça muito nisso ainda, sofre demais, né? Ao final, a vereadora se colocou à disposição para as famílias que precisam de orientação. Vocês não estão sozinhos, né? Eu acho que é muito importante a gente dizer para a população hoje, vocês não estão sozinhos, né? A gente tem um grupo aí, nós temos pessoas dispostas, né, a lutar junto, né, com todos vocês. E ainda nesta quinta-feira à noite, quem se reuniu foi a CPI antifascista, que promoveu o primeiro encontro, na verdade, uma audiência pública que trouxe a sociedade para essa discussão. A gente lembra que após quase 10 anos, a Câmara de Campinas voltou a ter uma comissão parlamentar de inquérito. A 28ª audiência pública da Câmara Municipal de Campinas foi realizada no Teatro Bento Quirino e foi referente à Comissão Parlamentar de Inquérito com finalidade de investigar as ações violentas de grupos neonazistas e fascistas em Campinas. A presidente é a vereadora Mariana Conte. Foi uma avaliação muito positiva, né? A gente contou com muitas entidades, com representantes de movimentos, de organizações, e esse era o objetivo, a gente abrir uma fala, uma escuta, porque a gente sabe que são exatamente os grupos sociais, negritude, mulheres, LGBTs, imigrantes, migrantes, que acabam sendo alvos dessas violências, desses ataques de caráter nazifascista. Então a gente queria abrir, né, para que eles pudessem colocar a sua fala, a sua experiência e chamá-los para ser parte também desse processo de luta de resistência contra a violência fascista, que é a ideia da CPI. Então foi muito bem sucedido, teve bastante presença, comparecimento de grupos muito representativos, e agora a gente está mais forte para seguir nos trabalhos. Para nós é muita honra, né, nós estarmos aqui hoje, nessa noite. Eu, enquanto relatora de uma comissão tão importante como essa, não só por ser uma CPI, mas pelo objeto dessa comissão parlamentar e pelo momento histórico que a gente vive, né? Eu queria começar saudando a vereadora Mariana Conte por um esforço muito importante que ela fez, junto com a bancada de esquerda, mas a partir de uma iniciativa dela, da formação dessa CPI. Eu sou vereador, estou no meu 3º mandato, e por mais que uma das atribuições dessa casa seja a formação de comissões parlamentares de inquérito, né, para investigar irregularidades, investigar diversos problemas que possam acontecer na cidade, essa é a primeira CPI que acontece nessa casa, pelo menos nessas últimas 3 legislaturas. A audiência pública contou com convidados. Dizer que nós, do MST, a gente, junto, né, com setores da sociedade, como o movimento indígena, movimento do povo negro, a gente sabe e sente na pele o que representa o fascismo em nossa sociedade. A presidente da comissão falou a respeito dos próximos passos. O
próximo passo a gente já definiu, né, na última reunião, nós vamos conversar nas delegacias, nas escolas que foram alvo de ameaça, na universidade. Agora a gente vai fazer esse papel de dialogar e conversar com quem viveu mais recentemente esses ataques e também na delegacia, na verdade nas delegacias, porque aqui nessa reunião já apareceram uma série de eventos que aconteceram que a gente vai precisar mapear e ver como que está o processo de investigação desses assassinatos, desses casos. Então, a gente vai ter que, na verdade, expandir para as delegacias. Lembrando que se você acessar youtube.com/TV Câmara Campinas, você assiste na íntegra como foi esta CPI, a audiência pública, a reunião da Comissão dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude e toda a programação aqui da TV Câmara Campinas. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias. Primeiro da Metrópole de Campinas, hoje foi dia do Em Pauta, agora com as notícias do Legislativo e um ótimo fim de semana. Um bom fim de semana para você, um bom fim de semana para você aí de casa também.